para a geografia física, até por conta do tempo que nós temos, ela ficará dividida em 3 aulas, ok? Caso alguém tenha alguma particularidade ou queira dialogar sobre algum assunto específico, por favor, vocês têm o nosso contato de WhatsApp, podem me chamar, e o que eu puder elucidar vocês, auxiliando, discutindo, levando conteúdo, eu posso fazer isso, ok? Durante as aulas, são conteúdos mais técnicos e mais maçantes, eu sugiro para vocês a construção de mapa mental. Por que a construção de mapa mental? Porque uma sigla, algo específico, vai fazer vocês relembrarem o conteúdo dialogado aqui. Então, fica mais fácil de vocês absorverem todo este montante de conteúdo num mapa mental breve, bem construído e bem objetivo. O meu amigo Adnan, então, nosso professor de História, daqui a pouco ele pode aparecer aí, nos auxiliando. Tem o professor Thiago também, que vai trabalhar com vocês a disciplina de História, faz parte da aula de hoje. E a prof. Carol, e eu acredito que a Vitória esteja conosco também na nossa aula. Então, a qualquer momento, se surgir alguma indagação que eu não consiga visualizar no chat, por favor, os nossos discentes podem me solicitar, ou até mesmo o aluno pode abrir o microfone e pedir a vez, ok? Então, eu vou compartilhar a minha tela, só preciso que depois alguém me diga se está vendo os slides. A hora que vocês estiverem visualizando, por favor, eu preciso que alguém me dê um ok. Estamos visualizando. Perfeito. Então, iniciamos nesse formato da geografia física e, como no ano passado nós colhemos bons frutos relativos ao conteúdo, até que eu disponibilizei aqui 3 questões da geografia física do ano passado para que se der tempo, porque o nosso espaço está bem reduzido e o tempo da aula de 1 hora, muitas vezes nós vamos ter que correr um pouquinho. Então, vocês prestem atenção e vão amarrando os conteúdos, mas nada impede de vocês pararem e questionarem, que o que eu puder auxiliar, com certeza estarei ajudando. Num primeiro momento, eu acredito que quando a gente fala em planeta Terra, nós precisamos fazer uma revisão básica de que nós somos o 3º planeta do Sistema Solar, então nós pertencemos à Via Láctea, que estamos no universo, ok? O nosso planeta, ele possui uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus, então ele gira meio deitado. Os movimentos básicos que nós temos, dos 14 que a Terra faz, nós temos alguns mais importantes, com consequências mais visíveis, como nós podemos ver aqui nos detalhamentos. Por exemplo, movimento rotacional. Qual que é a consequência do movimento rotacional? Sucessão de dias e de noites. Só nós precisamos lembrar o seguinte: a Terra gira em torno do seu próprio eixo, que é um eixo imaginário, mas ela gira de oeste para leste. Mas, diariamente, nós vemos o Sol surgindo no leste. E pode nos gerar esta dúvida: como o Sol nasce, entre aspas, surge no leste, se a Terra gira de oeste para leste? Tudo isso está relacionado com o movimento aparente do Sol. Então, nós precisamos nos detalhar na seguinte ideia: a Terra gira no movimento rotacional de oeste para leste. Consequência, são as horas e dias e noites, que são sucessões que podem ocorrer. Outro movimento bem importante que nós precisamos compreender é o movimento de translação ou movimento de revolução. Este movimento de translação, ele é o movimento que a Terra faz ao entorno do Sol. Então, se a rotação leva 24 horas para ocorrer, arredondado, o planeta Terra, no movimento de translação, demora 365 dias para fazer todo este movimento. 365 dias, 5 horas e 48 minutos, se não me falha a memória. Claro, depois nós temos o ano bissexto, né, que é a soma dessas horas que sobram. Mas este movimento em si, fechado 365 dias. Durante o movimento de translação, a Terra ela vai passar por algumas características diferentes, que são as estações do ano. Então, nós temos o solstício,
que é o nome que se dá para a estação de verão e inverno, que é o movimento em que a Terra, ou no hemisfério norte ou no hemisfério sul, ela fica mais direcionada em relação ao Sol. Em contrapartida, a outra parte, por conta dessa inclinação da Terra, ela fica um pouquinho mais distante. Então, ali nós podemos encontrar como características do Sol da meia-noite, né? A questão aí da Rússia, que muitas vezes o Sol ele fica brilhando, dá para se dizer assim, por longas horas, então tu vai encontrar 10, 11 horas da noite, ainda é dia, e clareia muito cedo. Então, são características em decorrência dessa inclinação que a Terra tem. Da mesma forma, nós temos o equinócio, que é o movimento em que a Terra ela fica um pouco mais ereta e que nós temos duas estações do ano, que é outono e primavera, da qual a primavera nós iniciaremos no próximo mês de setembro aí. Então, característica de translação, estações do ano, ok? Outro movimento que nós temos aí é o movimento de precessão. Por conta da Terra estar inclinada e o movimento que ela faz, se ela girasse em torno do seu eixo imaginário ereto, conforme eu destaquei aqui para vocês aqui no esqueminha, deixa eu ver se eu acho a canetinha aqui. Aqui, ó. Opa! Volta aí, tchê. Canetinha. Red. Aqui, ó. Nessa imagem aqui dá para nós entendermos bem certinho o movimento de precessão. A Terra gira parecendo um peão. Quando você joga o peão que ele gira, ele não gira basicamente em torno do seu eixo central. Ele vai utilizar-se do movimento que ele fará para girar de uma forma mais elíptica. Tá? Então, esse é um movimento de precessão. Ele é uma antecipação do equinócio, mas ele não ocorre anualmente, ele demora vários anos para ocorrer. Outro movimento básico e simples é o movimento de nutação, que é onde nós temos a influência da Lua sobre a Terra. Porque, como vocês bem sabem, a Lua também faz um movimento, então, rotacional, o movimento que ela faz em torno do próprio eixo aí de 28 dias, e ela é o único satélite natural que o planeta Terra possui. Então, este movimento que ela faz de aproximação ou distanciamento é um movimento de nutação. Tem muita influência na questão das fases da Lua. Quanto mais próximo, Lua cheia e Lua nova, quanto mais distante o restante das fases da Lua aí. E nós temos o afélio e o periélio, que são outros dois movimentos que estão relacionados em Terra e Sol. A Terra, basicamente, nesse movimento elíptico que ela faz, tem momentos que ela fica mais próxima, né? E momentos que ela fica mais distante do Sol, desse astro aí. Então, quando ela está mais distante, ela é afélio, e quando ela está mais próxima do Sol, ela recebe a nomenclatura de periélio, que é o movimento que ela fará. Perfeito? Então, são coisinhas básicas que vocês aprendem lá na primeira do médio, ou até mesmo no sexto ano, que nós vamos trabalhar a partir de hoje. A nossa aula, basicamente, se concentrará na litosfera. Hoje nós vamos falar da parte rígida da Terra, das camadas da Terra e de todos os movimentos, agentes que ocorrem em si. Basicamente, se nós pegarmos hoje a estrutura da Terra, nós vamos identificar que ela é formada por camadas. A litosfera é a parte mais sólida que nós temos do planeta, também chamada de crosta terrestre. De todas as camadas que nós temos, ela é a mais fina. Por que de todas as camadas? Porque então nós temos a crosta, o manto superior, que está nessa regiãozinha aqui, ó. Daí nós temos o manto inferior, nós temos o núcleo exterior e o núcleo interior. Cada uma dessas camadas com profundidades e temperaturas diferentes, com estruturas, viscosidades diferentes. Por exemplo, a camada do núcleo externo, ela é líquida. Então, o magma nessa região ele é líquido. Já no núcleo interno, ele é sólido, da mesma forma como ele é no manto, que ele é mais pastoso. Então, todas essas camadas possuem características e conforme a profundidade vai aumentando, nós temos um aumento bem razoável de temperatura. Hoje, a camada da crosta terrestre ela é dividida em partes continentais e parte oceânica. A estrutura, o tamanho dela, ela varia em decorrência da localização que ela se encontra. Então, quando ela está na crosta oceânica, ela tem uma profundidade menor. Quando está na crosta continental, a profundidade, a extensão, ela é maior.
Basicamente, ela é composta por rochas e minerais. Só lembrando que minerais é o que vai dar origem à rocha. Então, são um composto de minerais que vão dar a coloração, o brilho, a questão da rocha ser mais dura, mais maleável, está tudo relacionado com o mineral que a compõe. Perfeito? Outra coisa bem bacana que a gente vai ter que lembrar que é esse nomezinho bonitinho aqui, ó, astenosfera. Notem que muitos nomes eu destaquei com letra maiúscula, porque são palavrinhas-chave que podem auxiliar vocês. Perfeito? Ela se encontra, então, abaixo da crosta, ela é plástica, e é onde ocorre, então, a fusão da rocha. Por que fusão da rocha? Porque a lógica, a dinâmica é, o magma vem, sobe numa determinada temperatura. Quando ele começa a chegar mais próximo à crosta, essa temperatura diminui, e é onde ela começa a fusão, aonde vai se formando a rocha. É nesta camada da astenosfera que nós vamos encontrar as placas tectônicas, que nós vamos dialogar um pouquinho melhor sobre elas daqui a pouco, ok? Então, a essa regiãozinha entre a astenosfera e a litosfera, que está mais ou menos aqui, ó, nessa partezinha aqui, nós temos a isotérmica, que é a região que nós temos, então, uma temperatura de aproximadamente 1.200 graus constante. Então, é uma região, é uma zona de contato permanente e rígida. Por quê? Porque as temperaturas, elas são menores do que se eu estivesse descendo em direção ao núcleo da Terra, ok? Outros nomes que vocês podem encontrar numa prova que pode ser, assim, chaves vocês saberem, que é a descontinuidade de Morozevich, também chamada de Morro, ou descontinuidade de Gutenberg, que são duas áreas onde eu tenho proliferações de energia expelidas do interior da Terra e que impactam muitas vezes, principalmente a de Morro, na superfície terrestre. Tá? Então, por quê? Porque a descontinuidade de Morro é onde eu tenho uma aceleração das ondas sísmicas. Tá? A densidade desse material, ela facilita a propagação dessas ondas proveniente, então, do manto, que está basicamente pressionando a crosta terrestre, e se nós observarmos, quanto mais densa for a área em que a energia ela é liberada, mais rápido ela se propaga. Então, é essa descontinuidade que vai ficar entre a crosta e fica entre o manto. Basicamente, a de Gutenberg fica entre o manto inferior e o núcleo externo, ou o núcleo superior, que é onde também eu tenho uma compactação de material diferente, porque o manto é mais viscoso e o núcleo externo é líquido. Então, as ondas, elas se propagam de formas diferentes nessas regiões, porque determinado material, ele age de uma forma alternada em decorrência desse movimento, ok? Estrutura e composição da litosfera. Gente, se nós observarmos estes nomezinhos, essas siglas, elas representam minerais que compõem determinada estrutura. Por exemplo, a parte continental, ela vai ser chamada de cial. Por que cial? Porque ela é uma junção do silício e do alumínio. Nós encontramos, então, na parte continental, aonde nós temos aí o solo, o subsolo, a questão de rochas, enfim, e minerais, e nós temos o principal mineral mais conhecido no nosso dia a dia, que é o granito, que nós encontramos na parte continental. Diferentemente do cima, que é onde eu encontro a região abaixo das áreas oceânicas e que eu tenho uma concentração enorme de silício e magnésio. Nesta área, eu tenho uma grande formação de rocha basáltica. E que é a rocha basáltica? Basicamente, é o resfriamento do magma, que muitas vezes ela vai se tornar extrusiva, porque há o vazamento de material da câmara magmática quando ocorre um experimento de lava de um vulcão cônico, um vulcão fissural, um afastamento de placa tectônica, enfim. Então, nós temos o cial na parte continental, nós temos o cima na parte oceânica, e nós temos aqui na região do manto uma concentração enorme, silicato de ferro e magnésio. Então, são duas composições bem importantes que nós vamos encontrar no manto, que também vocês podem ver esta palavrinha mesosfera, que responde a essa região do manto superior e do manto inferior. Na sequência,
na estrutura da Terra, nós temos uma concentração maior de níquel e de ferro no núcleo. Só lembrando que toda essa quantidade de ferro, ela é a atração gravitacional de todo o sistema. Se nós observarmos hoje, todos os planetas do sistema solar possuem núcleo. Os 4 primeiros são planetas rochosos e os 4 últimos são planetas gasosos. Estudos comprovados nos definem que mesmo os gasosos possuem núcleo. E esse núcleo, por conta dessa atração gravitacional, ela é formada por ferro. Então, nós encontraremos ferro nessas regiões. O núcleo também pode ser conhecido como endosfera. São nomenclaturas mais físicas que nós podemos encontrar dessas regiões. Vocês estão conseguindo compreender? Se alguém tiver dúvida, me chama, se não estão ouvindo, ou se eu estou falando muito rápido também. Perfeito? É comum nós usarmos a expressão pedra, né? No dia a dia é normal, joga uma pedra em fulano de tal, ou ajunta pedra, ou recolhe pedra. Pedra é a nomenclatura que nós daremos para pedras preciosas, ok? Na parte mais científica da geografia, da pedologia, nós chamamos de rocha. Rocha, basicamente, ela é um agregado de mineral com composições químicas diferentes. Cada composição que nela vai ter vai dar uma fusão, e dessa fusão nós teremos cores diferentes, a questão se ela é mais dura ou mais maleável, se ela brilha mais, tudo isso em decorrência do mineral que ela compõe. Perfeito? Se nós voltarmos lá na origem da Terra, nós vamos identificar que a primeira rocha que surgiu foi a rocha magmática, também conhecida como rocha ígnea. O que é essa rocha ígnea ou rocha magmática? Ela é formada pela solidificação do magma da formação do planeta. Então, conforme o magma ele vai resfriando, ele vai dando origem a essa rocha, que é a rocha ígnea, que hoje é mais comum de nós encontrarmos nas nossas regiões, porque a nossa região, hoje, oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, ela foi região banhada por lava vulcânica no passado, na formação da estrutura geológica da nossa região. Então, nós temos uma quantidade enorme de basalto na nossa casa, na rua, paralelepípedo, toda aquela rocha mais escura que nós chamamos de brita, tá? Usamos essa palavra, mas ela é basáltica. Ela é uma rocha vulcânica extrusiva. Por quê? Porque ela se formou na parte externa. Quando o vulcão acabou basicamente expelindo a lava, ela foi solidificando e foi dando origem à rocha basáltica. Ah, professor, não pode se formar na parte interna da Terra? Pode. Então, se formou na parte interna da Terra, ela é chamada de rocha intrusiva ou plutônica. Então, só lembrando, intrusiva dentro, extrusiva se forma fora aí da crosta terrestre. Outro exemplo bem bacana para nós encontrarmos é o granito. Se vocês observarem, eu acredito que vocês possam ter granito em casa, na maioria das famílias das casas possuem, vocês observam que nós temos variáveis cores, a durabilidade do material, se ele é mais poroso, se ele é mais liso, e tudo isso é formado em decorrência de minerais diferentes que compõem o granito, ok? Outro tipo de rocha bem bacana que nós temos é a rocha sedimentar. O que é rocha sedimentar? Ela é formada a partir de sedimentos de materiais que se descompactam de áreas mais altas e eles vão se solidificando em áreas mais baixas. Então, nós temos um exemplo de material de rochas assim sedimentares, o carvão mineral, basicamente. Nós podemos encontrar também o argilito, que vem da argila, o arenito, que vem da areia. Se nós pensarmos hoje em questões de camada, faz um comparativo com bolo recheado, beleza? Porque vem uma camada de rocha, uma camada de plantas, uma camada de animais mortos, mais uma camada de terra. Então, tudo isso pressionado, não digo que de um dia para o outro, mas a cada milhares, milhões de anos, darão origem a rochas sedimentares. E, por último, nós temos aí a outra principal e bem importante, que é a rocha metamórfica, que é uma rocha que ela tem origem a partir de mudanças de pressão e temperatura que essas rochas podem ter, em decorrência de onde ela se forma. Então, hoje, o Pão de Açúcar, a gente sabe que ele é de uma rocha metamórfica, lá no Rio de Janeiro. Basicamente, ela vem de origem aí do granito, sofreu uma alteração,
assim como o mármore também, que é uma rocha metamórfica, e nós podemos encontrar essa peripécia em grande expressividade em decorrência de uma mudança de temperatura, porque ela sofre um metamorfismo. Esse metamorfismo, e assim como qualquer outra nomenclatura que nós podemos observar agora aqui no slide, faz parte do ciclo das rochas. O ciclo da rocha, ele ocorre assim como ocorre o ciclo hidrológico, o ciclo atmosférico, que é onde determinada rocha sofre mutação em decorrência da onde ela se encontra. Então, rochas extrusivas sofrem uma meteorização ou intemperismo, que basicamente enfraquece a rocha, que ela pode sofrer um transporte da região da onde ela está, que na maioria das vezes é uma região mais alta, se deposita numa região mais baixa. Esse transporte se dá através de água, de vento, ou até mesmo um transporte do ser humano. Ela vai criar sedimentos, porque ela formou depósitos, ela foi se compactando, ok? Deu origem às rochas sedimentares, muitas vezes, por demorarem milhões de anos para se formar, elas estão numa região mais profunda. Tá? Elas sofrem um metamorfismo, porque tudo sobre elas se deposita. Então, essa pressão que faz em cima dessa rocha sedimentar pode transformá-la numa rocha metamórfica. Esta rocha metamórfica, assim como a rocha sedimentar, por conta do desgaste, de um intemperismo que, dependendo da região onde ela se encontra, possa ter, ela possa aflorar e sofrer novamente um processo de desgaste. E muitas vezes, as rochas metamórficas também sofrem esse processo de afloramento, porque pode ocorrer um deslizamento, uma escavação, uma fissura, um rift, alguma coisa assim. Perfeito? Dando sequência, nós precisamos entender que a dinâmica do planeta Terra, ela se dá em cima das placas tectônicas. No passado, a gente vai ver daqui a pouco, nós pertenceríamos a uma única massa continental. Mas, por conta das ações que ocorrem no interior da Terra, dos movimentos que ali se encontram, essas rupturas ocorreram e foram dando origem às placas tectônicas. Hoje, se você for ver, as placas tectônicas, elas possuem tamanhos diferentes, elas possuem contornos totalmente aleatórios. É como se eu cozinhasse um ovo na água e quebrasse a casca. Você nunca terá uma perfeição, um contorno perfeito. As placas tectônicas são da mesma forma, ok? Então, elas se encontram lá na senosfera, sob o manto, material rochoso. Se vocês ouvirem um berredo, é do meu filho que está no horário da janta. Então, não se preocupa, tá? Nós temos espessuras diferentes. Ainda que tem a região do oceano, ela se torna mais fina, que ela pode ir de dezenas a 100 quilômetros de profundidade. E nas regiões continentais, são placas mais grossas. Hoje, nós temos aproximadamente 14 principais placas tectônicas de maior representatividade e 38 menores placas que não deixam de ser importantes porque essas também se movimentam. Então, hoje o território brasileiro encontra-se sobre a placa sul-americana. Mas ao lado dele nós temos a placa africana, a placa de Nazca, a placa aqui norte-americana, que é de maior expressividade. Então, todas essas placas, ao se movimentar, alguma consequência vai gerar, principalmente nas regiões de borda, ou seja, onde uma placa encontra na outra. Então, na semana passada, nós tivemos um terremoto no Haiti, novamente com mais de 2.000 mortos. Movimentos de placas tectônicas. Então, olha aqui na região do Haiti, eu tenho a placa caribenha, que está próxima à placa norte-americana, que faz divisa com a placa sul-americana, norte-americana, sul-americana. Nós temos a placa de Cocos aqui nessa região, a placa africana. Então, qualquer movimento dessas placas pode gerar um terremoto. Perfeito? Hoje, nós sabemos que os continentes eles foram se movimentando em decorrência das placas tectônicas. Mas a ideia da deriva continental, criada pelo alemão Alfred Wegener em 1913, vem com algumas características importantes. Por quê? No passado, o nosso planeta Terra estava concentrado nessa única massa continental chamada Pangeia. Ok? Essa única massa continental, ela surgiu por conta do resfriamento da lava vulcânica, até porque no início, há mais ou menos há 4,5 bilhões de anos atrás, nós éramos uma bola de fogo incandescente por conta do magma que não estava solidificado. Como
passar do tempo, o resfriamento desse material foi dando origem, então, à Pangeia, que é a primeira única massa continental, e a Pantalassa, que foi o primeiro oceano a surgir no planeta Terra. Ok? Com o passar do tempo, esses continentes começaram a se movimentar. A dança dos continentes se deram por conta do movimento de placas. Então, nós tivemos duas fragmentações dessa única massa, chamada de Eurásia, que pega a região nórdica aqui, né? E nós tivemos a outra parte chamada de Gondwana, que basicamente pega a América do Sul, pega a África, Antártida, Oceania. Notem que nós temos este detalhe aqui, ó. Aqui é a Índia, tá, galerinha? A Índia estava acoplada à Gondwana e por conta do movimento das placas, influência das marés, ela foi se deslocando com o passar do tempo e ela acoplou na Ásia. Então, ela saiu aqui de baixo e hoje ela está aqui. Perfeito? Só que o alemão, ele começou a fazer alguns estudos para identificar e argumentar essa ideia da Pangeia. Ele levou em consideração alguns critérios. Por exemplo, morfológicos. O que são morfológicos? Se nós observarmos e pegarmos e recortarmos o mapa mundi hoje, nós vamos ver que a América do Sul ela vai ficar bem certinho acoplada no continente africano. Então, foi uma característica que o contorno dos continentes ele se encaixava como uma peça de puzzle, que é quebra-cabeça. Ok? Outra característica que ele utilizou para identificar essa única massa foi os fósseis que foram encontrados em determinadas áreas dos continentes. Então, nós temos os mesossauros aqui, ó, que pegava toda essa partezinha aqui. Todos esses animais, basicamente, não tinham como se deslocar de um continente do outro se eles estivessem no formato que estão hoje. Então, ele deduziu que, para que houvesse essa travessia de um continente para o outro, essas massas tinham que estar muito próximas, até mesmo uma única massa continental. Outro critério que ele utilizou é o paleoclimático. Por quê? Se nós observarmos muitas das rochas que nós temos nas nossas regiões, elas foram rochas que passaram por épocas de glaciação, ou seja, estavam cobertas de neve. Se vocês forem aqui no Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, vocês vão verificar aquelas imagens das rochas esculpidas pela natureza, e a partir dela dá para se fazer estudos e comprovar que essa região foi tomada por áreas glaciais. Então, é outro recurso que ele utilizou para argumentar essa ideia que ele tinha. E as questões geológicas, que são os fósseis que foram encontrados numa região e na outra, uma mesma planta, do mesmo animal. Então, ele utilizou essas ideias para relatar que os continentes basicamente deslizaram e foram dando origem aos 6 continentes que nós possuímos hoje, comprovado na sala de aula, que a gente aprende com mapa, enfim. Mas nós sabemos que na Nova Zelândia, onde a gente vê as 2 ilhas da Nova Zelândia, por exemplo, hoje ao lado da Austrália, a gente só vê a Ilha do Norte e a Ilha do Sul da Nova Zelândia. Mas, submerso pelo oceano, basicamente nós encontramos uma massa continental enorme, que é chamado de continente Zelândia, ok? Ele está submerso, mas os cientistas já afirmam que ele era um continente. Assim como nós vamos ter, com o passar do tempo, em decorrência do movimento das placas, dessas ações energéticas liberadas no interior da Terra, novos continentes surgindo. Como que se movimentam essas placas tectônicas? O que faz elas se movimentar? Já ouviram falar em corrente convectiva? Quem nunca colocou uma panela de água no fogo e esquentou essa água e a tampa começou a bater? Por quê? Porque as bolinhas de ar começaram a ferver e eclodir na parte superior da panela, empurrar a tampa para cima. Essa dinâmica ocorre no planeta Terra da mesma forma. Toda a água quente, o vapor quente, o material quente, ele é menos denso, então ele sobe com mais facilidade. Conforme ele estava sendo aquecendo no interior da Terra, ele foi conduzido para as regiões mais próximas do manto superior, aí na região da astronosfera, e esse movimento que ele faz, por ser áreas mais frias em comparativo com as restantes, ele acaba retornando, porque tudo que for mais frio, ele é mais denso, então ele desce com maior facilidade. Se vocês abrirem hoje a porta do freezer de vocês, vocês vão observar que todo aquele vapor que sai, ele é mais pesado, ele vai em direção aos pés. Agora, se você pegar tudo que for fervido, água quente,
ele vai vapor subir, porque tudo que for quente ele é menos denso, então ele sobe com maior facilidade. Então esse movimento convectivo, ele faz com que ocorra um movimento da placa tectônica, porque ele empurra a placa na região da asthenosfera. Hoje nós verificamos isso no oceano, essas correntes convectivas, porque muitas vezes o pessoal está falando, o mar puxa. Beleza, o mar puxa porque eu tenho uma corrente convectiva aonde as mudanças das temperaturas das águas influenciam e ela acaba retornando. Da mesma forma, nas nuvens, na crosta terrestre. Então, essa corrente convectiva, esse movimento convectivo é muito comum no nosso dia a dia. Vocês estão conseguindo compreender? Se alguém tiver alguma coisa, por favor, abra o microfone e fala aí. Perfeito? Agentes internos, então, galerinha, são ações que ocorrem na parte interna da Terra, ou também chamado de agentes endógenos. Basicamente, nós temos o diastrofismo, que é a distorção da estrutura, e o tectonismo, basicamente, que é o movimento da placa. Todas essas ações interferem na estrutura, tanto da crosta quanto nas áreas oceânicas. Então, basicamente, os três principais movimentos de placas tectônicas são divergente, ok? Divergente quando as placas elas acabam se afastando. Quando uma placa se afasta da outra por conta da corrente convectiva, aqui nesse esqueminha bem bacana de verificar, o magma acaba eclodindo. Então, ele vai vazar entre esta fissura formada por conta do afastamento de placa. Hoje, é tão comum de nós identificarmos que entre a África e entre a América do Sul, aqui o continente americano também, nessa área mais nórdica, nós temos uma cordilheira dorsal oceânica. O que é isso? É como se fosse uma coluna que se formou, tá? São áreas montanhosas dentro do Oceano Atlântico. Basicamente, isso se dá por quê? Porque a placa africana e a placa sul-americana, elas acabam se afastando e esse magma eclode. Alguns pontos de vazamento de magma são chamados de hotspot, são pontos de calor que são magmas que eclodem e muitas vezes dão origem a ilhas. Perfeito? Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo, são ilhas formadas por conta desses pontos quentes, chamados de hotspot. Anualmente, estima-se que de 4 a 10 centímetros a África se afasta do continente americano por conta dessa dorsal mesoatlântica ou dorsal oceânica aqui. É um efeito de esteira. Por quê? Porque ela vai empurrando uma placa em relação à outra, ok? Se nós observarmos, eu trouxe essa imagem aqui para nós verificarmos a placa euroasiática e a placa norte-americana. Para cá, norte-americana, e euroasiática para cá. Então, dentro do oceano, nós temos essa dinâmica. Uma parte de um continente de um lado e outra parte do outro, causada por conta do movimento divergente de placa. Outro movimento bem comum, movimento convergente. Então, divergente, convergente. Convergente é quando elas vão se chocar uma sobre a outra. E muitas vezes, quando elas se chocam, se nós temos aí uma placa mais rígida, que no caso é a placa oceânica, a placa continental, por ser mais maleável, ela vai se compactar. Então, ela vai se chocar e vai se acumulando nessas áreas aqui, que a gente vai chamar de dobramento. De fato, ela se dobra. Hoje, se nós observarmos algumas rochas, elas têm essas ondulações, de fato, em decorrência do dobramento dessa estrutura. Vocês vão ouvir muito falar em dobramento moderno. O que são dobramentos modernos? São formações rochosas, cordilheiras, como é o caso da Cordilheira dos Andes aí, que se formou muito depois do restante da estrutura geológica da Terra. A parte mais antiga é chamada de escudo cristalino ou de maciço antigo. Por exemplo, a dinâmica geológica onde Concórdia está situada hoje, vamos exemplificar dessa forma, ela surgiu há mais de 4 bilhões de anos atrás. Agora, a Cordilheira dos Andes, estima-se que ela tenha surgido entre 65 a 100 milhões de anos atrás. Então, ela é bem mais nova. Por isso que ela é chamada de dobramento moderno. A Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Atlas, a Cordilheira do Himalaia, ok? Então, nós podemos verificar que nós temos duas características do movimento de placa convergente, que é por subdução, é quando uma placa ela passa por debaixo da outra, ou quando nós temos aí a colisão,
que é quando uma placa se choca em direção da outra e acaba surgindo soerguimento. Esta característica do movimento horizontal da placa, a gente chama de orogenia, ok? Então, lembrar, movimento horizontal, orogenia, dobramento moderno. Perfeito? Outro movimento, basicamente, não digo raro, mas que ocorre menos e que acaba gerando consequências de menor característica na superfície, é o movimento transcorrente ou transformante. Perfeito? É quando as placas elas vão deslizar lateralmente, ok? E que ela vai dar origem a falhas. No caso da imagem que eu trouxe para vocês, e é comum de nós conhecermos, até porque já possui filme, é a falha de San Andreas, ok? Nós temos um baixo grau de destruição na litosfera quando essas placas deslizam lateralmente. Só temos que lembrar o seguinte, a nomenclatura transformante é quando esta falha ocorre na região oceânica. E quando nós chamamos de transcorrente, esta falha ocorre nas áreas continentais. Então, divergente, convergente e transformante ou transcorrente. Perfeito? Estes movimentos também trazem características não só horizontais na crosta terrestre, mas trazem características verticais, que a gente vai chamar de epirogenia, que é o movimento vertical da placa. É um movimento mais lento, ok? Não é tão expressivo quanto o movimento horizontal. Ocorre em áreas mais antigas. Então, basicamente, é o rebaixamento do solo. Esse rebaixamento do solo, ele vai ter duas nomenclaturas, que é a epirogenia negativa, é quando o solo acaba afundando, que a gente vai chamar de graben, ou a epirogenia positiva, que é quando nós temos um horst, que é quando nós temos o soerguimento do solo. Então, o soerguimento a gente pode chamar de positivo e o negativo, que é o rebaixamento ou subsistência. Ocorre muito, galerinha, nas regiões litorâneas, onde eu tenho influência de rios, ok? Onde eu tenho um desgaste com um volume enorme de transporte, ou do vento ou da água, e essa epirogenia, essa característica do rebaixamento, epirogenia negativa, ela vai dar origem, então, aos Rift Valley, que nós temos aqui na África, na região aí do cone, do chifre da Somália, nós temos aí um rebaixamento do solo, que acredite-se que daqui a algum tempo nós podemos ter uma fragmentação enorme dessa porção e no futuro, quem sabe, um novo continente. Perfeito? Características dos movimentos de placa. Então, vulcanismo, a gente sabe que são o surgimento de vulcões. Nós temos uma concentração muito grande dessas características vulcânicas no anel de fogo, que são aonde nós temos a parte aqui mais leste e oeste da América, então oeste da América e leste da Ásia, da Oceania, que é o anel de fogo aqui, ó. Tá? Então, o encontro de placas tectônicas nessas regiões prevalecem o surgimento vulcânico. Então, por isso que nessas áreas eu tenho uma instabilidade muito grande. O terremoto, o vulcão é mais comum, tá? Que são pontos quentes surgindo através dos hotspots também. Nós temos nessas características o terremoto, que é outra ação importante causada pelo movimento de placa tectônica. Este abalo sísmico, conforme ocorreu no Haiti aí, se ocorrer nas regiões oceânicas, então maremoto, e nas regiões continentais de terremoto. Só lembrando que hipocentro é o nome que se dá ao local onde foi liberada essa energia no interior da Terra. Na superfície, na mesma direção, na mesma área, nós chamamos de epicentro, porque isso que muitas vezes eles falam, o epicentro foi em determinado local, que é onde a gente encontra na superfície. Basicamente, o local do epicentro é onde eu tenho uma liberação mais concentrada de energia e é onde eu tenho uma destruição maior. Só lembrando que a gente mede, através da escala Richter, toda esta energia proveniente do terremoto. Quanto mais próximo de 10, a destruição é maior. Surgir algo hoje, 10, assim, na escala Richter, não ocorreu, mas 9,6, 9,5, a gente sabe que foi uma destruição muito grande. A do Haiti foi de 7,2 na semana passada, e a gente verificou nos telejornais, enfim, na mídia, que a destruição foi muito grande. Perfeito?
Só lembrando que o terremoto ele vai dar origem, basicamente, no oceano também ao tsunami, que é aquela propagação da água que vem sobre o continente, causada pela ação do vento também. No território brasileiro, temos terremoto, tá? Então não é porque a maioria dos terremotos ocorrem nas bordas das placas tectônicas que em áreas mais distante não pode ocorrer. Ocorre numa menor intensidade, numa temperatura, numa energia menor, ok? Muitas vezes fissuras nas regiões da crosta terrestre também liberam energia que pode ser comparada a terremotos. A acomodação de rocha, tudo isso pode dar origem a terremoto. Então, no território brasileiro, conforme vocês podem visualizar no mapa, nós temos terremoto, sim, ok? Gente, toda essa dinâmica da Terra, ela é acompanhada pelas eras geológicas. É um assunto que eu não gosto muito, porque nós precisamos decorar algumas coisas importantes. Por exemplo, período pré-cambriano. Então, são períodos onde nós tivemos a formação da Terra, a formação dos escudos cristalinos, que é essa dinâmica da estrutura que nós temos aqui em Concórdia, no Brasil, enfim, né? É diferente dos dobramentos modernos, das eras paleozoicas. Então, nós observamos a formação da Pangeia, sedimentação de rochas, o surgimento do carvão mineral, do petróleo, do gás, enfim, né? A era mesozoica, aonde nós já temos aqui uma era de fragmentação da Pangeia, que ocorreu entre os períodos Triássicos e Jurássicos. Já ouviram falar em dinossauro? Beleza. Período Jurássico aqui, ó. Formação do Atlântico Sul, que nós temos, então, o afastamento, o movimento das placas, faz com que essa massa única acaba se afastando, a expansão das áreas líquidas, então nós temos o surgimento do Atlântico Sul, a Cordilheira Mesoatlântica vai se formando aqui no período Cretáceo. Então, notem que cada movimento, cada ação dessa, ela demora milhões, bilhões de anos para ocorrer. Não é nada novo, não é nada que surgiu há pouco tempo. São dinâmicas que ocorrem de 4,5 bilhões de anos até o momento em que nós estamos vivenciando. Por quê? A dinâmica interna da Terra, ela não para, ela está em constante movimento. E o período Cenozoico, que é a era terciária. Então, nós temos a formação dos dobramentos modernos, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia. Hoje, nós vivemos, então, uma era Cenozoica, num período quaternário e numa época do Holoceno. Basicamente, nós vivenciamos essa dinâmica. Então, nós teremos algumas mudanças nos decorrer dos anos, porque o ser humano ele já está se tornando aí um ser quase que único em determinadas práticas que ele possa ocorrer. Perfeito? Então, só para lembrar aqui, trabalhamos já a questão da Terra, né? Da dinâmica dos movimentos, camadas, placas, movimentos de placas, deriva continental, agentes internos e eras geológicas. Alguém tem alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Se não, abre o microfone aí e a gente volta. Perfeito? Galerinha, dando sequência, nós temos algo bem bacana para nós conhecermos. Nós verificamos, então, agentes internos, os endógenos, e nós temos agora os agentes exógenos, que são agentes externos, que ocorrem basicamente na crosta e é mais visível a olho nu. Basicamente, ele vai modelar a crosta terrestre, tá? Nós temos um desgaste e um rebaixamento na crosta terrestre em decorrência de uma ação, meteorização, ou também conhecida como intemperismo. O que é o intemperismo? Ele é uma alteração que ocorre na rocha. Então, dá para utilizar a expressão enfraquecimento da rocha. Basicamente, este intemperismo, ele se encaixa como químico, físico ou biológico. Tanto o intemperismo pode ocorrer nas rochas, quanto pode ocorrer no solo. Ocorre de que forma? Mudança abrupta de temperatura, pressão, seres vivos, umidade. Tudo isso são condições importantes para nós entendermos esse enfraquecimento na estrutura da rocha. Basicamente, o intemperismo físico, ele ocorre de uma desagregação ou desintegração
da rocha. Então, se nós observarmos, até eu trouxe um exemplo de uma rocha fragmentada, que as mudanças abruptas de temperatura, frio e calor, elas podem fazer com que se crie sugos e automaticamente, por exemplo, quando nessas rachaduras, usar essa expressão, entrar água por conta da chuva e for áreas mais frias que elas congelarem, elas podem expandir e estourar rocha? Pode. Quem nunca colocou uma latinha de cerveja no freezer ou uma garrafa de vidro que quando ela congelou, ela estourou? A rocha tem a mesma dinâmica. Então, as mudanças de temperatura, alívios de pressão, congelamento, cristalização de sais, até mesmo atividades biológicas que se instalam na rocha em decorrência dessas fissuras, ela pode ser caracterizada como um intemperismo físico. Ela tem uma maior intensidade em áreas desérticas e áreas montanhosas. Por quê? Porque tem uma mudança abrupta de temperatura. O frio, a neve, tudo isso faz com que a rocha, em decorrência da água, possa se expandir, ok? Uma das características que podem surgir, né, antes até mesmo do intemperismo físico, dependendo da região que eu estou, é o intemperismo químico. Por quê? Porque quando essa água ela vai entrar dentro dos sugos formados na rocha, juntamente com o gás carbônico, ela vai aumentar a acidez. Quando ela aumenta essa acidez, ela enfraquece muito o material que compõe, que são os minerais. Então, eu tenho um material orgânico se formando. Tá? Eu tenho uma acidez aumentada, então eu vou ter a decomposição dos minerais. Basicamente, funciona nessa dinâmica. Áreas intertropicais, onde eu tenho excesso de chuva por conta do aumento do calor, por estar dentro dos trópicos, eu tenho uma caracterização de intemperismo químico muito grande. Então, eu trouxe essa imagem de uma área em que eu tenho esses canais abertos, essas crateras, essas grutas formadas numa rocha de calcário, e quando a água depositada ali começa a reagir, ela vai formando essa estrutura, essa dinâmica na rocha aqui, ok? Na sequência, nós temos o intemperismo biológico. Esse intemperismo biológico, das três, é de menor significatividade. Por quê? Porque ela demora muito mais tempo para ocorrer. No caso, eu trouxe para vocês aqui, ó, um líquenzinho que está colado na rocha, que se formou aqui com o passar do tempo, que ele pode vir a compactar, a descompactar toda a rocha, numa rocha maior. Essa estrutura eu acho difícil, mas rochas menores, conforme as raízes das plantas também forem adentrando, aproveitando esses sugos nas rochas, ela vai compactá-la, né, com terra, com material orgânico, e a pressão vai fazer com que a rocha se expanda, e daí nós temos as fissuras maiores, a quebra das rochas. Basicamente, essa dinâmica do intemperismo biológico, ela pode tornar os solos mais férteis, porque eu tenho um depósito de material orgânico muito grande nessas áreas, ok? Quando a rocha sofre um intemperismo, ela já está toda danificada e está numa área mais elevada, e, por exemplo, eu tenho uma chuva muito forte ou eu tenho uma ventania, esse material pode se descolar da rocha matriz, tá? E ela vai ter um nome para esse descolar da rocha, que é a erosão. É quando esse material se desprende e, basicamente, ele vai ser transportado. Então, o intemperismo deixa a rocha mais fraca. Nós temos a erosão, que é a descompactação da rocha, e nós temos, basicamente, o transporte dessas rochas de áreas maiores para as áreas menores, que é a retirada e transportada dessas rochas pela água e pelo vento. É muito comum nós observarmos nos rios, as rochas arredondadas, lisinhas, bonitinhas. Aquelas rochas, até chegarem naquele ponto, elas percorreram longas distâncias e foram polidas pela água e pelo bater de uma rocha na outra. Então, esse movimento, esta ação, a gente chama de transporte, ok? Da mesma forma que o vento, através dos grãos de areias, por exemplo, no deserto, porque uma duna nunca está no mesmo local de um dia para o outro. Esse deslocamento desses grãozinhos de sílica, de quartzo, enfim, ele se dá pela ação do vento, que transfere de um lado para o outro e que pode esculpir rochas conforme ele for colidindo na outra.
essa formação desse sedimento de deslocamento de áreas aqui mais altas para mais baixas, eu tenho o nome de diágese, que é a compactação, é a sedimentação da rocha, quando ela fica dura, ok? E dá origem à rocha sedimentar. Então, se vocês verificarem, a rocha sedimentar, ela é toda feita de camada. Então, ela cimentou-se em decorrência dessa compactação que surgiu, e a gente chama de diágese, perfeito? Esse transporte, essa erosão, pode deixar o solo, então, menos fértil, porque ele vai lavar a camada superficial do solo, muitas vezes por eu não ter uma camada vegetativa, alguma proteção. Basicamente, tipos de erosão que nós podemos encontrar. Erosão pluvial, tá? Então, causada pela água da chuva. Só lembrem, gente, plu é de chuva. Fluvial é água dos rios. Então, o que vai mudar é o F para rios e P para água de chuvas, ok? A erosão pluvial, o excesso de chuva na superfície em que eu não tenho uma camada vegetativa que vá proteger o solo, eu tenho uma lavada, uma lixiviação de todos os nutrientes da camada superficial. Quando eu tenho essa limpeza da camada superficial e em grandes quantidades de chuva, forma-se ravinas ou sugos, que são esses canais abertos em áreas mais altas, em direções de áreas mais baixas, que com o passar do tempo, ela vai dar origem às tal das bossorocas. O que são bossorocas? São canais muito maiores formadas por ação de águas da chuva, em regiões mais rebaixadas, que são aqueles canais, aquelas valetas enormes formadas por essa ação, ok? Já nas erosões fluviais causadas por rios, eu vou encontrar, então, cânions, que, por exemplo, aqui nessa imagem que eu mostro para vocês, todo este desenhar do cânion é em decorrência da água do rio, que foi, por milhares de anos, e por eu não ter uma mata ciliar, esse cursor de rio foi modelando os cânions. Isso ocorre muito lá na região dos Estados Unidos. Tá? Até essa imagem foi retirada de lá. Outro tipo de erosão marinha, que nós vamos ter uma abrasão. Só lembrando que a salinidade da água do mar também impacta no esculpir da rocha. A água mais salgada também tem uma concentração desse mineral muito maior, que pode impactar na questão química da rocha, que pode gerar uma fragmentação dela no futuro. Então, quando a água, em decorrência do movimento, da ação, da força, bate contra uma rocha, ela vai esculpindo ela, e ela vai dando origem, então, a falésias. O que são falésias? São essas testas formadas em frente a áreas continentais de divisa com o mar. Só lembrando que toda este desenhar aqui demora milhares de anos para ocorrer, mas ele vai formar bem certinho uma falésia. Se é em área continental, só para fazer um comparativo do nome dessas testas, a gente chama de cuestas, que daí na parte continental eu chamo de cuesta, e na parte continental ligada com o oceano eu vou chamar de falésia, perfeito? Da mesma forma como praias e restingas são formadas em decorrência dessa ação da abrasão marinha. Erosão glacial ou nival, é comum não ter a palavra glacial, mas sim a palavra nival. Então, é o gelo, são regiões onde a água congelou e formou-se o gelo, não nevou, tá bloqueando, Juliano, que se formou aí as áreas glaciais. Então, no topo de montanhas, nas regiões dos fiordes, na Noruega, em altas latitudes, em decorrência da mudança abrupta da temperatura, eu tenho a abertura, essas fendas formadas nos meios das rochas, que, por conta de um deslizar de uma grande massa de gelo, acaba descompactando, porque muitas vezes a rocha já se expandiu no intemperismo físico. É algo mais lento, ok? Não é algo que vai ser rápido de se formar, até porque a gente não sabe qual é a estrutura geológica que eu tenho abaixo das áreas
congeladas, porque ela mascara muito mais fácil. Perfeito? Temos a erosão eólica, causada pelo vento, só lembrando que a saltação desses minerais, do arenito, da sílica, do quartzo, ele vai esculpindo. Então, se vocês olharem esse material aqui, ó, essa rocha, a base dela está arredondada e mais fina. Por quê? A saltação desses minerais moldaram ela. Forma-se solos de loess, são depósitos de areia, basicamente ao entorno das regiões desérticas, como, por exemplo, no rio Nilo, esse solo é muito fértil, então as primeiras civilizações se situaram nessas áreas e utilizaram desse solo para sobreviver, para plantação, enfim, ok? E a erosão antrópica, então, basicamente, quando o ser humano altera a estrutura geológica do relevo, nós temos desmatamento, queimada, o crescimento urbano, o asfalto, enfim, tá? A desertificação do solo é causada pela ação antrópica, causada pela ação do ser humano. Perfeito? Então, basicamente, muito resumido, nós trabalhamos o conteúdo da litosfera na noite de hoje. Tá? Eu tinha aqui uma sequência onde nós poderíamos trabalhar um pouquinho sobre o relevo, tá? O relevo brasileiro. Não vai dar tempo, porque senão eu vou acabar invadindo a aula da professora de redação, mas eu acredito que, se alguém tiver alguma dúvida específica, entre em contato comigo que auxilio. Se nós tivermos mais aulas de geografia física, eu darei sequência com o conteúdo de solo e outros relacionados a isso. Eu tinha revisões de questões para fazer, não conseguirei fazer com vocês, mas eu acredito que logo nós disponibilizaremos alguns resuminhos para vocês, algumas atividades, e até mesmo aí quando nós fizermos o nosso simulado, eu tenho certeza que vocês, de posse do mapa mental que construíram, vocês conseguirão decifrar as questões. As 3 questões que eu teria para mostrar para vocês do ano passado e dos outros, dos simulados que a gente tem também, estão relacionados a esse conteúdo aí. Dúvidas, questões específicas, me chamem, que assim que eu puder responder, eu responderei para vocês. Perfeito? Espero que eu tenha conseguido esclarecer muitas dúvidas, ajudado vocês, e qualquer coisa a gente está à disposição. Perfeito? Uma boa noite a todos. E agora vocês ficam com a professora de redação, que agora me deu um branco aí, eu esqueci o nome. Ok? Muito obrigado e uma boa noite a todos.